Palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, verso 11 ao verso 21. Graças a Deus pelo Evangelho. Palavra do Senhor, assim nos diz, está escrito: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Pai Celeste, nós te louvamos por tua palavra, suplicamos teu favor, para que mais uma vez essa noite possamos ser ensinados pelo Senhor. No poder do teu Espírito, nós cremos, afirmamos hoje, cremos no Espírito Santo, cremos sim a igreja, a beleza, a sobrenaturalidade, o mistério revelado da igreja, teu corpo. Cremos que tu, Senhor, age no coração do teu povo, trazendo sim a remissão dos pecados, trazendo sim novidade de vida, comunhão dos santos, a esperança da vida eterna, a certeza de que o Senhor governa, controla todas as coisas, como cantamos hoje: o Senhor reina, o Senhor é único, incomparável. Ajuda-nos, ó Deus, ser conosco essa noite, por amor do teu Filho, que nós possamos ver o Senhor, possamos enxergar a beleza do Senhor na revelação bendita, tua palavra. Ajuda-nos, Pai, mais uma vez, em Cristo Jesus, assim nós choramos. Amém. Irmãos, em nosso sermão anterior, nós chamamos a atenção para o fato de este ser um capítulo bastante revelador acerca da pessoa de Cristo e da sua obra. E de que o mesmo, ou seja, o mestre, de fato o capítulo, de que esse mesmo capítulo, ele é permeado por cegueira e por revelação. Isso é algo bem interessante desse capítulo, que nós afirmamos, falamos sobre isso no domingo passado. E nós podemos aqui observar a compaixão do mestre em ensinar e as dificuldades dos discípulos em aprender. Vocês vão observar isso aqui conforme nós caminhamos aqui nesse capítulo. Nós vimos já um pouco disso no capítulo 8, enfim, logo no começo, quando Jesus se compadece das multidões, eles ficam: de onde haverá pão para fartar essa gente, né? Ou seja, eles não conseguem enxergar, perceber a grandiosidade do mestre. E o mestre aqui quer que eles entendam o perigo das práticas que as pessoas, no caso aqui os fariseus, os saduceus, ele vai citar aqui no caso até mesmo dos herodianos, ou no caso Herodes, principalmente destacando, o quanto essas realidades misturadas com a verdadeira religião, elas podem ser destrutivas para a fé. E ele faz isso
apresentando a metáfora do fermento. Ele diz, cuidado com o fermento dos saduceus, com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Mas eles não conseguiam entender o que Cristo estava transmitindo. Então o Senhor, com muita paciência, procura aqui ensiná-los. O que Deus quer de nós, eu creio com o registro dessa passagem, muitos princípios aqui, é que nós compreendamos o perigo da cegueira inerente à realidade do pecado. Que é uma coisa diferente da cegueira inerente à escravidão do pecado. Todos que não conhecem a Cristo, que não professam o seu nome, que não vivem de acordo com o Evangelho, estão escravizados pelo pecado. Isso é uma cegueira escravizadora. Uma vez que nós somos alcançados pelo Evangelho, nossos olhos são abertos. Somos livres do domínio do pecado, da escravidão do pecado, mas ainda não da presença do pecado. E o resquício do pecado que ainda está em nós, o mal que ainda habita em nós, ele tem sim uma característica de continuar tentando anuviar os nossos olhos, embaçar a nossa visão, trazer a falta de percepção. É muito comum isso na vida cristã, você diz assim, meu Deus, eu não tinha visto isso. Como é que eu não percebi isso? Como é que eu não vi esse perigo? Como é que eu não vi essa maldade? Como é que eu não vi essa cilada preparada para mim? O diabo, ele arquitetou isso, eu não percebi. Então, eu quero que nós vejamos aqui essa noite a cegueira permanente. Você vai observar isso dos versículos 11 até o versículo 13. Nós temos o fermento da cegueira, Jesus vai falar isso aí. E nós temos a cegueira temporária. E somente Jesus Cristo é aquele que pode curar e nos desintoxicar desse fermento que impede que vejamos as coisas de forma clara. Veja, logo após o milagre da multiplicação, do verso 11, 12 até o verso 13, nós vemos aqui, mais uma vez, Marcos apresentar a afronta dos fariseus e saduceus em provocar o mestre. Eles chegam, o texto diz, no versículo número 11, puseram-se a discutir com ele. Aqui não é apenas uma questão de eles quererem aprender, eles de fato estão confrontando o mestre. Eles querem mostrar que eles sabem mais, de fato eles eram doutores da lei, mas usando as escrituras de forma destrutiva. Então eles estão discutindo com o mestre, e o texto diz tentando. Eles estão tentando enredar o Senhor com malícia, com astúcia. Embora usando uma linguagem religiosa, é interessante isso, porque nós vemos aqui que eles conhecem o Antigo Testamento, eles conhecem a palavra de Deus, eles decoram a palavra de Deus, de fato eram a classe ortodoxa, ou seja, aqueles que ensinavam a palavra de forma correta. Jesus vai dizer em Mateus 23 isso, né? Na cátedra de Moisés assentam-se os escribas e fariseus, fazei, pois, tudo o que eles vos disserem, mas não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não falam. Então eles pedem, veja no versículo 11, um sinal do céu. Ora, quantos e quantos milagres Cristo já havia apresentado diante dos homens? Recentemente, nós vemos no capítulo 8, mais outra multiplicação dos pães. Até mesmo Cristo lembra os discípulos que já havia multiplicado 5 pães para 5.000, e agora, recentemente, 7 pães para 4.000, e a sobra, todo aquele milagre. A questão não é que eles não estivessem vendo com os olhos, é porque eles eram de fato cegos. Eles eram permanentemente cegos. Mesmo diante das várias manifestações da divindade do Messias, de Cristo Jesus, eles não queriam ver, eles não queriam ouvir, e assim terem os corações tocados pelo Senhor. Não era por falta de sinal. Jesus não ia se deixar levar por manipulação, de atender capricho das pessoas, de fazer um sinal. Não, eles já tinham visto o suficiente, ouvido o suficiente. Mas o que eles queriam fazer? Matar o mestre. É impressionante quando Jesus ressuscita Lázaro, eles querem matar Lázaro. Vamos matar aquele que performou o sinal e vamos matar a prova. Mas não queremos crer, não queremos ver, não queremos ouvir, não queremos que os nossos corações sejam de fato transformados. Havia um status, havia uma vida que o Evangelho haveria de destruir, no sentido de quê? De reino de glória humanos. Evangelho de Mateus, capítulo 13, volta um pouco comigo, perceba.
Já nas parábolas do reino, né, nós vemos o Senhor dizendo por que os escribas, por que o povo não entendia as parábolas. Verso número 14, Mateus 13, verso 14, Jesus cita o profeta Isaías, e ele diz, de sorte que neles, ou seja, nos que ouviam, e de fato não ouviam, viam, mas de fato não viam, percebam, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, e de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos, de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Percebem aqui? Não é apenas uma questão ótica, não é apenas uma questão auditiva, mas é uma questão de compreender, uma questão de entender, de descer ao coração. A compreensão do Evangelho, a percepção da verdade, é uma dádiva concedida pelo bom Deus. Isso não está na capacidade, isso não é uma questão apenas cognitiva, isso é revelação. Por que muitas pessoas adentram aqui, ouvem a palavra e saem do mesmo jeito? Porque continuam cegas. E se não mudarem as suas vidas, vão evidenciar a cegueira permanente, permanentemente cegas. A diferença entre quem crê e quem não crê não é inteligência, mas sim o fato de Deus poderosamente, soberanamente, graciosamente se revelar a quem Ele quer. E aí é um equívoco, não é, que nós vemos em muitas igrejas que são igrejas que apelam para coisas realmente grandiosas. Venham que aqui nós veremos sinais, veremos milagres. O fato da manifestação de milagres não converte necessariamente o coração do homem não regenerado. Faraó viu todas as pragas do Egito e sabia que era Deus. Havia momentos em que Faraó dizia, ore por mim. Mas não se arrependeu. Pelo contrário, todo o tempo o coração de Faraó se endurecia. Ele via, ele ouvia. Já pensou que privilégio ver Moisés? Né? Eu sei que o privilégio maior é Cristo, mas pense no contexto de Faraó. Moisés ali, né? Tipo de Cristo. O que Moisés falava, o que Moisés juntamente com Arão fazia diante dos olhos de Faraó, e ele não se arrependia. Moisés chegava, falava para ele, ele via aquilo ali, ele ficava realmente... Os próprios magos do Egito disseram, isso é o dedo de Deus. Mas não se arrependiam. Então, os fariseus sabiam que Jesus era alguém que vinha de Deus, com a linguagem bajuladora, até diziam isso. Sabemos que és de Deus. O próprio sumo sacerdote, ele fala pelo Espírito sem perceber, dizendo que era necessário que o homem morresse pela nação, falando acerca de Cristo. Os guardas do templo, quando são enviados para prender Jesus, está registrado no Evangelho de João, eles veem Jesus falando e voltam, e eles perguntam aos sacerdotes, cadê o homem, não trouxeram? Ninguém nunca, jamais falou como esse homem. Os próprios guardas do templo ficavam extasiados, porque sabiam que não era realmente algo meramente humano, não era falso profeta, pelo contrário, Filho de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E compreender que a conversão ela vem pela revelação da palavra, conforme a boa mão de Deus agindo no coração do homem. Podemos observar essa resistência tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ou seja, a cegueira permanente, ela permanece se o Senhor não intervir. Tem um texto que eu acho muito assustador no Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Sempre eu considero esse texto porque Lucas registra a conversão, vamos dizer assim, de Simão Mágico. Embora nós saibamos na sequência que ele não era crente, alguns até pensam que ele é, por um detalhe aqui. Mas a vida dele é interessante aqui. Atos 8, a partir do verso 9, diz que havia um homem na cidade de Samaria chamado Simão, que praticava magia, iludia o povo de Samaria, afirmando, insinuando o seu grande vulto, né?
Todos davam ouvidos a ele, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Que coisa impressionante, não é? Isso ser dito acerca de um homem que não seja de Cristo, né? Cristo, de fato, é o grande poder de Deus, né? Não Simão, né? Fato é que, quando muitas pessoas aderiram a ele, mas quando ele viu Filipe, o texto diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Versículo 12. Verso 13, o próprio Simão abraçou a fé. Eu tenho muito medo quando eu leio esse texto. Diz que ele abraçou a fé. Essa é uma expressão que destaca a conversão. Visivelmente, Simão seria para nós aqui um crente, tranquilamente. E o texto diz que ele abraçou a fé e tendo sido o quê? Batizado. Naquilo que a igreja poderia usar como critério, e Filipe aqui, um dos 7, né? Ele analisou, entrevistou Simão, conversou com Simão e disse: é crente, vou batizar ele. E batizou a Simão. Acompanhava Filipe, se tornou aqui uma espécie de assistente. Não faltava culto, não faltava reunião de oração, não faltava o Horebe, não faltava a reunião das mulheres. De perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. De Filipe, meu Deus. Né? Tem gente que só falta colocar a gente no colo, né? Acho que ele faz isso aqui, Filipe, porque o sermão, meu Deus, e tudo. Não tenho nada contra, viu? Irmão, falar que a palavra lhe tocou, não estou dizendo que eu vou dizer que você é Simão, não, viu? Fique sossegado. Né? Nem Simonete, né? Se for menino, foi isso aí. Mas o fato é que aqui Filipe, aliás, Simão fica extasiado. Os apóstolos descem até Samaria e ali vão constatar, porque os samaritanos eram um povo mestiço, e havia um antagonismo entre judeus e samaritanos. Então João, ele desce ali em Samaria, né, o texto diz, Pedro e João, porque era necessário que essa barreira, a inimizade, fosse derribada de vez. Então eles vão lá, impõem as mãos, e isso mostra identificação, irmandade, tanto dos judeus com os samaritanos, como o fato deles receberem o Espírito Santo como os judeus receberam. Então isso derriba a parede da separação, né, de forma plena. Então o texto diz, no versículo 17, que eles impunham as mãos e eles recebiam o Espírito. Vendo, porém, Simão, verso 18, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceram-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Por um lado, nós podemos dizer assim, ele está querendo investir o dinheiro dele, ele está querendo o Espírito Santo, pelo menos ele não está comprando droga, como diz o pessoal aí fora, tóxico, né? Ele está querendo o Espírito Santo, ele está pelo menos, né, usando o dinheiro dele para dar um desconto. Hoje em dia, nesse politicamente correto aqui, rapaz, que é isso? O homem está querendo o Espírito. Tudo bem, ele não sabe o caminho, mas tenha paciência, corrija ele, oriente. Não é isso que os apóstolos fazem. Pedro, porém, lhe respondendo: teu dinheiro seja contigo para a perdição. Porque julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Ele queria manipular a Deus, ter o domínio sobre o Espírito Santo. Isso aqui é realmente terrível. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Embora ele tenha abraçado a fé, ele ainda não tinha visto, ele ainda não tinha ouvido, o coração dele não havia sido tocado. Não era reto o coração dele, no sentido de ser regenerado, novo homem, de amar a Deus, amar a Cristo. Não, ele gostava da cristandade, ele gostava dos crentes, né? É bom. Arrepende-te, é pregado o evangelho para ele como para um descrente, embora fosse membro da igreja, batizado. Arrepende-te, pois, do teu pecado. Tu não é crente, membro da igreja. É isso que ele está dizendo aqui, para Filipe. Aliás, para Simão. Arrepende-te da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez, porque isso aí é grave, seja perdoado o intento do coração.
pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Ele estava totalmente enredado pelo pecado e não conhecia a doçura da salvação em Cristo Jesus. Pedro diz isso de forma muito intensa. De repente, alguma pessoa, alguns irmãos já ouviram até dizer assim, mas pelo menos Simão ele pediu oração, né? Olha o versículo 24. Respondendo, porém, Simão lhe pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Só que aqui, Simão não diz assim, perdão, peço perdão, apóstolos, peço perdão à igreja, peço perdão a Deus, realmente eu sou um homem avarento, eu gosto de glória, eu era o grande poder nessa cidade. Quando eu vi a questão do Espírito Santo, eu quis realmente voltar a ser Deus dessa cidade. Eu estou extremamente arrependido e eu quero que vocês orem por mim para que Deus perdoe os meus pecados. Ele não diz isso. Ele, à semelhança de Faraó, diz assim, ore por mim, para que esse mal não me sobrevenha. Quantas pessoas não crentes pedem oração a você, mas não querem servir o Deus que você serve? Simão foi embora. Ele diz, rogai vós por mim ao Senhor. Interessante que, recentemente, eu encontrei uma pessoa que conheci como crente, mas está afastada. E conversando com ela, ela falou de um problema, ela disse que é pedir, achei aquilo ali interessante. Não, vou pedir por isso aí, para minha tia orar. Porque ele sabia que ele não podia orar. Está entendendo? Porque ele disse assim, eu vou pedir ela para orar, para Deus resolver essa situação aí. Porque ele mesmo não tem acesso ao Pai. Simão diz, rogai vós por mim. Por que ele mesmo não orou a Deus? Porque só ora quem é regenerado. Só ora quem vê. Só ora quem ouve. Só ora quem sente. Porque foi tocado pela palavra para a glória de Deus. Você precisa de mais provas para crer no Senhor. Você precisa que o Senhor faça alguma coisa para você crer, de espetacular ou de sublime, para que você se dobre a Ele. Cuidado, você pode estar consolidando a cegueira em seu coração. Se o seu coração não for regenerado, ainda que Deus, em toda a sua glória, se manifeste a você, você não crerá. Muitos homens e mulheres viram manifestações poderosas da glória de Deus, mas não se dobraram. No Evangelho de João, capítulo 20, veja, o Senhor fala na censura a Tomé, naquele momento ali dele, né? Evangelho de João, capítulo 20, ele diz assim, no verso de número 29. O Senhor fala a ele, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram, o que está escrito? E creram. A bem-aventurança repousa com aqueles que veem com os olhos do coração. A felicidade está em andar por fé e não por vista. Essa é a verdadeira visão. Isso é de fato enxergar. E os fariseus, os escribas, os saduceus, o próprio Herodes, que mantinha João Batista preso e o ouvia de boa mente, de bom grado, de fato nunca o ouviu, de fato nunca viu, porque no momento em que sua sensualidade se avultou, ele mandou cortar a cabeça do profeta. Veja, na sequência dos versos de número 14, até o verso de número 16, Jesus então deixa os escribas e fariseus ali naquele contexto, fariseus, né? Disse que não ia dar nenhum sinal para eles, né? Mateus ainda fala que só será dado o sinal do profeta Jonas. Em outro contexto a gente pode observar isso, o que isso quer dizer. Marcos não fala nesse momento sobre esse sinal, mas o fato é que Jesus deixa aqueles homens. Eu gosto muito de Spurgeon, que ele comentando esse texto assim, e deixando-os, né? Aí Spurgeon disse, Senhor, nunca nos deixe, né? Como esses homens foram deixados ali. Eles estavam tentando, enredando o Senhor, e tu os deixou. Não nos deixa, Senhor.
não nos deixa. O fato é que aconteceu que eles, o texto diz que eles se esqueceram de levar pães, os discípulos, né? E no barco eles levaram apenas um só. E Jesus então os advertiu, aproveitou para ensiná-los no barco, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles começaram a discorrer entre si, pensando que era por causa de que haviam esquecido das provisões, dos pães. O mestre aqui, nesse momento, ele adverte os discípulos quanto ao fermento dos fariseus, e ele fala o fermento de Herodes. Veja no Evangelho de Mateus, capítulo 16, no texto paralelo, Jesus fala ali do fermento dos fariseus, versículo 6, e dos saduceus. O que ele queria ensinar com isso? O que Jesus está falando acerca aqui de fermento, não é? E eu coloquei aqui como fermento da cegueira, porque está dentro desse contexto, das pessoas não verem, no caso aqui os escribas e fariseus, os discípulos ainda também com a visão um tanto turva, e o que está impedindo eles de verem é esse fermento. Claro que aqui o Senhor está usando uma metáfora para destacar o poder pervasivo do ensino dos fariseus e saduceus, ou seja, de como a sua doutrina sorrateira era perigosa, contaminadora, destrutiva. O fermento é isso. Vamos já ver alguns textos, mas já lembrando aqui, o apóstolo diz, um pouco de fermento, o que está escrito? Leveda a massa toda. Então, a doutrina dos escribas, a doutrina dos fariseus, saduceus, Jesus fala de Herodes, elas vão sendo pouquinho colocadas ali na vida das pessoas e vão corrompendo e impedindo elas de verem, até que tudo fique levedado. Esse é um poder pervasivo, que invade, totaliza. Mas no que se resume esses ensinamentos? Acho que é importante nós entendermos isso aqui. Quando o mestre fala. E veja como de fato isso está destacando os seus ensinamentos. Vai para Mateus novamente 16 e veja. Está escrito assim, no versículo 12. Então entenderam, Mateus 16, 12, que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas de quê? Da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então aqui, quando Cristo está falando de fermento, ele está usando uma metáfora para falar da doutrina, do ensino. Como nós poderíamos resumir o ensino dos fariseus, dos saduceus e aqui também de Herodes que Cristo fala? Como isso é perigoso e como isso é comprometedor. Evangelho de Lucas, capítulo 12, vem um pouco à frente. Observa, está escrito assim. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é Jesus já explicou o que é. Que beleza, não é? Estava ensinando hoje na classe de membresia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Fermento. O que é fermento? Mateus 16, 12, doutrina. Ok, então fermento, metáfora para a doutrina. Isso. Qual é a doutrina? Lucas 12, 1, hipocrisia. Pronto, conseguimos entender a mente do Espírito aqui nos ensinando mediante as Escrituras. Então, o que nós podemos entender na doutrina dos fariseus é o formalismo religioso deles. Eles serem muito, vamos dizer assim, peritos na religiosidade. Eles conseguiam lidar com a forma da religião muito bem. Eram cumpridores de horários, cumpridores de ritos. Eles tinham todo o cuidado de fazer as coisas nos mínimos detalhes, dando até mesmo o dízimo do endro, do cominho, da hortelã.
Eles eram precisos na sua teologia. Mas tudo isso era algo formal, externo. Isso não atingia nunca o coração deles. Lembra que Jesus vai dizer em Mateus 23, vós escribas e fariseus, vocês limpam apenas o exterior do copo, mas deixam o interior sujo. Vocês limpam o prato por fora, mas não limpam por dentro. Vocês são semelhantes a sepulcros caiados, são branquinhos, pintados, mas por dentro estão cheios de imundície. A formalidade, a hipocrisia nunca toca as esferas do coração, nunca alcança o mais íntimo, o âmago do indivíduo. Os escribas e fariseus conseguiam viver dessa forma. E ficavam bem. Por quê? Porque o que está ligado com a forma da religião é uma gratificação pessoal, um senso de justiça própria, de que eu estou bem, de que eu dou o meu dízimo, de que eu faço as minhas orações, de que eu participo dos cultos, de que eu vou no templo, de que eu guardo os dias santos, de que eu não quebro a lei. Eu estou bem, graças te dou que não sou como esse publicano. Na forma. Mas Jesus fala, o coração está longe de mim. Então isso não deixava os fariseus verem a beleza de Deus. Eles se acostumaram. Isso é muito perigoso, irmãos. Eles faziam dos ritos algo apenas como uma superstição. Eles cumpriam aquilo. A forma de piedade negada, entretanto, no viver hipócrita, como Paulo diz, com aparência de piedade, mas negando o poder. Isso é muito perigoso. Nunca se permita cantar sem entender o que você está cantando. O fermento pode tomar conta de você. Nunca se permita fechar os olhos apenas por fechar em oração. Vamos orar, você ora e somente está lá no boleto, está lá no Fantástico, somente está lá no programa tal, ou no jogo, como é que está o resultado. Não se permita isso. Feche os seus olhos, quando o irmão disser, Senhor meu Deus, você dentro de você, Senhor meu Deus, amém. Perdoa-nos, perdoa. Vai junto no coração, vai junto na oração. Quando cantar reina hoje, fui visitar uma igreja nas minhas férias, eu fiquei chocado. Sentei atrás, ali, na minha frente tinha um camarada pagando boleto. Sério, irmão? Pagando boleto e tudo. Era até da TIM, eu vi. Dia de domingo não é dia útil. Não. Só vai cair no outro dia, compensação. Perdendo a palavra sendo pregada e o camarada pagando boleto, mostrando o celular. Outra pessoa conversando com outra, mandando metade do coração, mandando o coração inteiro. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Meu Deus, me guarda, me ajuda, eu tenho tanto medo disso. De cantar da boca para fora, de participar da ceia apenas por participar, de cumprir os ritos, de cumprir a formalidade da religião, e o meu coração não está empenhado, de abrir a Bíblia e ler por ler, de ter uma superstição de que a Bíblia em casa, de ler um salmo e que está tudo bem, quando o coração está distante do Senhor. Isso é o fermento dos fariseus. Eles conseguiam viver a vida toda assim, cumprindo regras, cumprindo os ritos, mas nunca o coração deles era enternecido pela graça. Não se viam pecadores, viam os outros pecadores, porque estavam bem. O senso de justiça própria é muito grande e intenso em pessoas que agem dessa forma. São implacáveis, geralmente são assim, patrulheiros da fé alheia, estão certos sempre em todas as coisas. Você nunca os vê contritos, abatidos. Por quê? Porque estão bem. O fermento que vai inchando eles. Jesus fala para os discípulos, ele diz, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus. Porque os discípulos estavam acostumados com isso, era muito comum no povo judeu isso. E nós não somos diferentes. Eu não consigo entender a maneira frívola, a maneira imediatista como as pessoas se dirigem hoje às redes sociais, e falam da Bíblia, e se colocam a pregar, e se colocam a fazer. Meu Deus, se as pessoas entendessem isso. Quando a pessoa entende o que é pregação, quando a pessoa entende o que é abrir a Bíblia, a pessoa queria sair correndo. Do medo, do temor, da gravidade, da responsabilidade.
Irmão, eu prego aqui no domingo para vocês, geralmente eu passo a noite acordado, a semana toda eu fico vendo os rostos de vocês, sofrendo. Na internet, tá, eu quero falar que hoje você vai aprender, hoje. Meu Deus do céu, só forma gênios da teologia. Tenho tanto medo disso. Eu tenho muito medo disso. Eu fico pedindo a Deus que tenha misericórdia de mim, porque eu sei que eu posso fazer isso. John Piper escreveu um livro, um tempo atrás, o título é exatamente visando trazer à memória a importância de si, irmãos. O nome do livro é Irmãos, nós não somos profissionais. Os profissionais da teologia, os profissionais da fé, a formalidade, isso tudo pode ser feito. E os fariseus eram assim. Veja que no Evangelho de Mateus, Jesus fala também do fermento dos saduceus. Aqui em Marcos 8 ele fala de Herodes, vamos já considerar Herodes. Então nós temos aqui o fermento dos saduceus. O que seria o fermento dos saduceus? Os saduceus era a classe ali que eles dominavam o sacerdócio, mas eles eram, interessante, racionalistas. Eles tinham um entendimento carnal da religião. Veja Mateus capítulo 22, abre comigo a escritura, só os irmãos entenderem aqui. Veja Mateus 22, verso 23, está escrito: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. Eles não criam ressurreição e anjos, eles tinham mais o Pentateuco. Então eles eram como que os teólogos liberais daquela época. Eles não gostavam, eles gostavam de uma fé racional, sabe? Eles começavam a questionar os mistérios da fé. Ressurreição, né? Anjos. Certa feita, Paulo, está escrito lá em Atos, para sair do meio daquela briga entre saduceus e fariseus, ele disse: eu estou sendo julgado acerca da esperança da ressurreição. E começou uma briga entre saduceus e fariseus por causa da doutrina da ressurreição. Por quê? Porque eles não criam na doutrina da ressurreição. Mas eram também, vamos dizer assim, membros da igreja. Israel, povo da aliança. Mas começaram a selecionar na Bíblia o que crerem. Não creio nisso, não creio nisso, creio nisso. Hoje nós estamos observando isso acontecer muito nas igrejas. As pessoas gostam de Jesus, mas não gostam do Cristo. Jesus, ensinamentos bons para nos ensinar a sermos pessoas melhores, mas nada dele dizer renúncia, nada de ele falar, deixará o homem seu pai, a sua mãe, se unirá a sua mulher. Não, Jesus ele não cria na heteronormatividade, isso é absurdo. Jesus nunca falou sobre essas questões, então as pessoas começam a pensar, a selecionar as coisas. Esse é o fermento dos saduceus. Eu coloquei aqui que eles são, entendo, eles creem num deísmo, né? Que é a ideia do deísmo, né? Que Deus criou o mundo e tudo e não interfere mais nesse mundo, e como um relógio, feito um relojoeiro, ele deu corda e o mundo está ali funcionando, sem intervenção, sem milagre, sem ressurreição, sem anjos. Vamos dizer assim, um deísmo teísta, porque ao mesmo tempo também eles diziam que havia o Deus verdadeiro, mas não criam nessa intervenção. Não vamos falar mais dessas questões. Jesus voltar, igrejas se entregaram à corrupção da sua doutrina. Certa feita eu vi, pastor famoso aqui em Fortaleza, trouxe até a divisão da igreja aqui em Fortaleza, ensinando sobre a volta de Cristo, dizendo que a volta de Cristo era um horizonte utópico. Aí vai. Onde é que tem isso? Não que a ideia de que Jesus vai voltar, mas ele nunca de fato vai voltar. O que acontece é que a esperança da sua volta muda o presente. Então a escatologia invade o presente, transforma o agora. Então é o horizonte utópico, eu sempre vou na direção dele e ele vai me transformando. Bonito, né? Mas a minha Bíblia diz que do jeito que ele subiu, ele vai descer. Está lá em Atos 1. Que existe poder na esperança, eu sei que existe. Eu sei que a esperança quanto ao novo céu e nova terra me faz um homem melhor. Mas o que vai fazer dessa terra um novo céu e nova terra não é o poder social do Evangelho,
mas Cristo vinha implementar o seu reino com poder e grande glória. Então, eu fico pensando, quantos de nós não podemos estar sendo influenciados pela doutrina dos saduceus, o fermento, de querermos explicação para tudo na Bíblia, de querermos teologar em tudo na Bíblia, de querermos desvendar os mistérios do universo, de querermos arrombar as portas do castelo de Grayskull. Sabe o que é? Dá um Google no He-Man e vê lá. A pessoa quer saber tudo. Não, peraí, não aceito isso aqui não. Se Deus diz isso, o que ele diz aquilo, isso aqui, será que Deus e tudo assim? Aí eu olho e digo assim, rapaz, dá vontade de falar no tempo que eu não era crente, um comedor de feijão desse. Quer saber de tudo, porque não aceita. Cuidado. Cuidado, saduceu. Tinha uma irmã que dizia que os saduceus eram assim chamados porque eles andavam saduzindo os outros. E que os fariseus ficavam farejando a vida dos outros. Não deixa de ser verdade, né? O racionalismo dos saduceus, o entendimento carnal da religião, a racionalização da fé, o deísmo teísta. Por fim, Jesus fala em Marcos 8, né, como vimos em Mateus 16, fariseus e saduceus, e aqui ele diz ainda no verso de número 15, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Achei interessante isso aqui. Porque parece que você está colocando pessoas, né, totalmente distantes uma da outra. Quem é que tem a ver farisaísmo com Herodes, sendo mencionado ali? E Mateus fala saduceus, que alguns vão até dizer, por que Jesus fala Herodes? Porque, né, alguns dos Herodes criam naquilo que os saduceus criam. Lembra quando Jesus está diante do rei, Paulo está diante do rei e diz assim, eu sei bem que tu crê nos profetas. Ele falando com aquele Herodes lá. Mas o fato é que, poderia destacar aqui, no fermento de Herodes, a política religiosa. A política religiosa. Oh. Lembra que quem foi que reconstruiu o templo para os judeus? Quem é que estava reformando? Quem era? Herodes. Herodes reformava templo, e ao mesmo tempo que reformava o templo, ele tomava a mulher do irmão. Ao mesmo tempo em que reformava o templo, ele cobiçava a filha da mulher do irmão. Prendeu João Batista, gostava da pregação, mas isso nunca me toque, porque eu manipulo a religião, mas a religião não tem poder sobre mim. Eu quero a religião para me promover. Está lá em Atos 12 que Herodes manda passar Tiago, não é isso? Ao fio da espada? É Tiago, né? É. E deixa preso Pedro, né? Judeus gostaram. Os judeus gostaram, então pronto. Matar judeu é show. Matar apóstolo judeu é show. Então, judeus gostaram, né? Então vão matar o apóstolo aqui, o outro no outro dia. Então eles tinham essa manipulação. Ou seja, crenças fundamentadas em articulação e manipulação religiosa. Eles eram de fato os saduceus do palácio, enquanto tínhamos os saduceus do templo. Percebam isso. Não é isso que a gente vê hoje? Articulação, como usar, como mover a massa, como dominar a igreja. Hoje, a igreja, ela tem sido conduzida muitas vezes, sabe o quê? Como um curral de ovelhas, onde pastores se promovem para vender os seus produtos. Cria-se um nome, cria-se uma fama, lança-se livros e livros e livros e livros, e agora cursos e cursos e cursos e cursos. E todo mundo vai comprar a utilização do poder, usando a Escritura, para o seu próprio interesse, para o seu enriquecimento. E tudo isso é feito em nome da fé. Enriquecimento lícito. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz isso, né? Hoje em dia os pastores não querem ser mais pastores da igreja local. Eles querem ser pastores das conferências, pastores das cruzadas, pastores dos podcasts, né? Querem ser pastores, enfim,
Mas viver na igreja local, pregando o evangelho, apresentando, casando, sepultando, visitando doente, lidando, arbitrando problema na igreja, eu me guardo um negócio desse. Eu lembro um pastor uma vez disse assim, eu não quero nem conversa com isso. Quando eu vejo um problema na minha igreja, eu dou só um livro. Não me meto nessas coisas. Eu disse, é mesmo, pastor, vou nada, isso é dor de cabeça. 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz no versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Gálatas 5:9, Paulo também fala dessa forma, ele diz aqui, olha só o que está escrito, Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmãos, Deus nos guarde do formalismo, Deus nos guarde da racionalização do sobrenatural, Deus nos guarde da manipulação religiosa. Isso é o fermento, isso cega. A pessoa deixa de ver as coisas. Poder, fama, dinheiro, status, posição, glamour, glória. Deixamos de enxergar a beleza do Filho de Deus. Isso é o fermento que traz a cegueira. Jesus adverte os discípulos, vede, ele fala, no versículo 15 do Marcos 8, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Mas, vamos correr aqui um pouco, nosso tempo aqui. Eu falei da cegueira permanente, eu falei do fermento, eu creio que é importante se deter nessa questão do fermento, e termos o cuidado com a cegueira temporária. Essa é uma cegueira inerente à realidade do pecado. Isso é uma coisa que nós não podemos erradicar do lado de cada eternidade. Mas sempre nós podemos ir vendo melhor. Lembra de Provérbios 4:18? O irmão citou pela manhã. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o quê? Dia perfeito. Você vai vendo melhor. Mesmo para aqueles que foram libertos da cegueira escravizadora do pecado, a cegueira provisória, temporária, é uma realidade que nos acomete em muitos momentos da nossa vida. Ou seja, antes nós não ouvíamos nada, nós não víamos nada, não sentíamos nada. Porém, a graça de Deus nos alcançou, nos deu ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração de carne para sentir. Louvado seja Deus por isso. Porém, nós vemos que os discípulos próximos de Cristo e presenciando todos aqueles sinais em primeira mão, ainda tinham dificuldade de entender. Não é verdade? Eram crentes, mas tinham dificuldade de entender. Veja, versículo de número 16 de Marcos 8 diz assim, eles falam, é que não temos pão. Jesus fica tão chocado que lá com os fariseus, ele arranca um gemido do íntimo, né? Eu imagino ele olhar para os discípulos e eles falam, rapaz, a gente não trouxe pão. Como é que pode esse tipo de conclusão? Jesus, então, literalmente, bombardeia eles com perguntas, assim, aquela ideia da pergunta abrir entendimento com eles. Observa, olha só como está aí, ó. Jesus diz assim, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste, nem compreendeste? Outra pergunta. Tendes o coração endurecido? Outra pergunta. Tendo olhos, não vedes? Outra vez. Tendo ouvidos, não ouvis? Outra pergunta. Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Outra pergunta. E de quando partiu os pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Outra pergunta. Ao que lhes disse Jesus, mais uma pergunta. Não compreendeis ainda? Jesus procura aqui pacientemente abrir, né, mais ainda os olhos e os ouvidos dos discípulos. Veja como ele fala de ouvir, ele fala de ver e ele fala de coração. Né? Tendes o coração endurecido? Não ouvis? Não vedes? Interessante que os apóstolos entenderam isso de uma forma tão profunda que passaram a ser também misericordiosos no trato com a igreja, entendendo que como eles tiveram essas dificuldades, a igreja também o teria.
questão da cegueira temporária. Gálatas capítulo 3, abre comigo, veja, Paulo, ele chega aqui a ser duro, né? Mas ele fica chocado com isso, porque os gálatas estavam querendo se judaizar, ou seja, serem judeus, porque se achavam inferiores, foram influenciados por esse fermento do formalismo. E Paulo chega para eles e diz assim, olha, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Já pararam para pensar nisso? Os Gálatas viveram décadas depois da crucificação. Mas Paulo está dizendo que a pregação abre os olhos de um homem e de uma mulher, que eles veem naquele momento Cristo crucificado. Não é assim que acontece não com a gente? Eu me lembro. Quando Cristo me salvou, eu me vi aos pés da cruz, chorando pelos meus pecados. Quando Cristo salva alguém, é assim. Ele é colocado aos pés da cruz. Lembra do peregrino de João Banha? Ele vai caminhando com fardo, ele vê a cruz, ele chora, o fardo se solta e cai ali. Então Paulo está dizendo que a pregação da fé, não de visão, uma questão ocular, mas abre os olhos para que a pessoa veja Cristo e este crucificado. Paulo escrevendo aos Coríntios diz, eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo. E este o quê? Crucificado. A pregação leva o homem aos pés da cruz, abrindo os olhos do seu coração e fazendo-o ver o Filho de Deus. Mas os Gálatas aqui estavam deixando esquecer, se levar por ensinamentos judaicos. Pedro, veja 2 Pedro, Pedro também age assim. E Pedro estava lá, né? No barco, né? Eu gosto demais desse texto, 2 Pedro, capítulo 1. Pedro vai dizer o seguinte, visto, a partir do verso 3, como pelo seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ele fala isso. Nos chamou para a sua glória. Versículo 4, somos participantes dessa natureza divina pelas promessas que nos são dadas, ou seja, a palavra, a natureza divina vem a nós pela palavra de Deus, natureza divina. Aí Pedro diz, por isso mesmo, vocês tendo essa palavra que foi implantada em vós, como ele fala lá na primeira epístola, né? Ele diz, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, o empenho, associai com a vossa fé, a virtude com a virtude, o conhecimento com o conhecimento, domínio próprio, com domínio próprio, perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Pedro está dizendo que o Evangelho, a vida, o poder de Deus, nós, né, o Evangelho, transforma, mas sempre trazendo o exercício dessas virtudes que vão nos aperfeiçoando. Porém, ele diz assim, porque estas coisas, existindo em vós e em vós, veja, aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A teologia tem que me fazer ativo e frutífero no conhecimento. Não é apenas questão de intelecto, mas de vida transformada. Aí ele diz, pois aquele, versículo 9, aqui estas coisas não estão presentes, é o quê? Cego, é a cegueira temporária. É cego. Aí ele diz, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Se eu perguntar para qualquer pessoa que diz que está deixando a igreja, ou que não consegue mais, ou que está muito fraco, eu vou dizer assim, irmão, você sabe que Jesus perdoa os seus pecados? Eu sei. Só que aquilo não pesa mais. A ideia de esquecido aqui é que ele não traz mais em consideração o perdão dos pecados. Ele não vive diante de Cristo Jesus crucificado diariamente pela palavra. É uma cegueira. Aquilo ali ficou para ele coberto. Por quê? Por causa do fermento. De quê? Formalismo, da racionalização, do poder, da manipulação religiosa. É isso que acontece. Por essa razão, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, do verso 15 em diante, ele vai dizer que ora para que sejam iluminados os olhos dos corações dos Efésios, para que eles possam ver a sobreexcelente glória do poder de Deus em Cristo Jesus. Precisamos ver mais.
Precisamos pedir ao Senhor que ilumine os nossos olhos. Precisamos desconfiar sempre da cegueira inerente. Precisamos do colírio santo em nossos olhos, como está em Apocalipse 3,18. Senhor, que eu veja, meu Deus, eu quero ver. A gente fica tão certo das coisas, a gente se acha que está tão correto. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, e aqui eu concluo, porque Ele abre de fato os ouvidos e abre os nossos olhos e quebranta o nosso coração. Como nós precisamos do Redentor, irmãos, como nós precisamos entender. Aí eu quero que você agora veja a beleza aqui, da maneira como Marcos organiza o Evangelho, para você observar como isso é maravilhoso. Veja, Marcos capítulo 8, nós temos a segunda multiplicação dos pães. No final do capítulo 7, que vem antes do capítulo 8, está registrado um milagre. Qual o milagre? Diga aí para mim. Hã? Vocês não estão lendo Macabeus, não, é Marcos. Brincando. Final de Marcos 7 está a cura de quê? Surdo. Lembra que ele vai dizer, tende ouvidos e não ouvis? Aí Marcos coloca a cura de um surdo. Jesus abrindo o surdo, os ouvidos do surdo, colocando os dedos e dizendo, Éfatá, abre-te. E ele faz aqui, me permita, esse sanduíche glorioso literário aqui, né, no Evangelho. Você passa por Marcos 8, vem a segunda multiplicação dos pães, vem a cegueira permanente, vem o fermento da cegueira, a cegueira provisória. No versículo 22 ao 26 está registrado outro milagre. Qual é? A cura de quê? De um cego. Porventura vedes, tendo olhos não vedes? Marcos então coloca dizendo, Jesus é aquele que abre os ouvidos aos surdos, abre de fato os olhos dos cegos, para que entendam quem Ele é, vejam quem Ele é, e não serem dominados pelo fermento da maldade. Somente Jesus pode fazer isso. É isso que o evangelista faz. É belo isso, né? Muito belo. O mestre hoje pode abrir os teus olhos e os teus ouvidos. Naquilo que você não está vendo, naquilo que você não está ouvindo, naquilo que seu coração é insensível, Deus pode mudar a sua história hoje. Somente Ele pode nos curar de uma vez por todas. Ou seja, quando nos resgata e continuar nos assistindo nos empecilhos que possam surgir. Ore, diga essa noite, mestre, eu quero ver mais, mestre, eu quero ouvir mais, mestre, eu quero sentir mais, mestre, tu és poderoso para assim fazer. Então, olhe para esse quadro de forma conclusiva. Multiplicação dos pães. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Basicamente isso. Ver, ouvir e entender essa realidade espiritualmente é evidência do poder salvador de Cristo. É bem verdade que temos que ter o cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus, de Herodes, mas devemos prosseguir certos de que o Senhor sempre nos fará ouvir, ver e sentir melhor o seu poder em nossas vidas. Isso é o que fica para nós, uma vez que já tivemos os nossos olhos abertos, nossos ouvidos abertos, e sempre temos o cuidado com esse fermento. Mas, claro, para aquele que ainda não ouviu, essa noite pode ser uma noite em que os teus ouvidos e olhos podem ser abertos para a glória de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pelo Santo Evangelho. Ó Senhor, faz-nos ver, faz-nos ouvir e faz-nos sentir. Não queremos que os nossos corações fiquem endurecidos. Livra-nos do fermento, da maldade. Ajuda-nos a vivermos com os asmos da sinceridade. E seja essa uma noite em que o Senhor transforme vidas para a tua glória. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.